Sabe aquele momento em que sua vida inteira muda em questão de segundos? Quando tudo que você achava que sabia sobre sua realidade desmorona com uma única frase? Comigo aconteceu numa terça-feira às 3 da tarde, quando atendi uma ligação que destruiu completamente o casamento que eu pensava ser perfeito. Meu nome é Mariana, tenho 34 anos e durante 7 anos vivi o que achava ser conto de fadas. Até descobrir que estava vivendo em mentira tão elaborada, tão convincente, que até hoje me pergunto como não vi os sinais. Antes de começar, se inscreve no canal agora e deixa nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber quem está aqui comigo. E fica até o final porque a verdade que descobri naquela ligação vai te deixar absolutamente chocado. Conheci o Ricardo quando tinha 25 anos. Eu trabalhava como arquiteta num escritório médio. Ele era advogado numa firma grande. A gente se conheceu num casamento de amigos em comum, daqueles encontros clássicos de cinema onde você olha para o outro lado do salão e simplesmente sabe. A química foi instantânea, a conversa fluiu naturalmente, e quando a festa acabou às 3 da manhã, eu já sabia que tinha encontrado algo especial. A gente namorou por 2 anos antes de casar. Foram 2 anos incríveis, sabe? Ricardo era atencioso, romântico, engraçado. Ele lembrava de pequenos detalhes sobre mim, surpreendia com gestos gentis, me fazia sentir como se fosse a pessoa mais importante do mundo dele. Minha família amava ele. Minhas amigas tinham inveja do relacionamento perfeito que a gente tinha. Casamos numa cerimônia linda na praia. 150 convidados, vestido dos sonhos, lua de mel em Paris. Tudo saiu do Pinterest, literalmente. E os primeiros anos de casamento foram tão bons quanto o namoro. A gente comprou apartamento juntos, decoramos com amor, falávamos sobre ter filhos eventualmente. Era a vida que sempre sonhei. Ricardo trabalhava muito, isso era verdade. Ele frequentemente ficava até tarde no escritório, às vezes viajava a trabalho por dias. Mas eu entendia. Ele era advogado corporativo, o trabalho era exigente. E ele sempre compensava quando estava em casa, sempre me fazia sentir amada e valorizada. Eu também trabalhava bastante. Meu escritório de arquitetura estava crescendo. Eu tinha projetos grandes, clientes importantes. Nossa rotina era corrida, mas funcionava. A gente tinha jantares românticos quando possível, fins de semana juntos, férias planejadas. Do lado de fora, éramos casal perfeito, e eu genuinamente achava que éramos. Houve sinais, claro. Sempre há. Mas eu os ignorei, racionalizei, expliquei pra mim mesma de formas que faziam sentido na época. Como aquela vez que peguei o celular dele pra ver horas e ele praticamente arrancou da minha mão. "Desculpa, amor", ele disse rapidamente. "É que tenho e-mails de trabalho confidenciais. Reflexo, sabe?" Ou quando ele começou a tomar banho imediatamente ao chegar em casa, mesmo que fosse só pra sentar no sofá depois. "Escritório é tão sujo, fico me sentindo nojento", ele explicava. Fazia sentido. Escritórios são nojentos mesmo. Ou os fins de semana que ele tinha eventos de trabalho obrigatórios, que esposas não eram convidadas. "É chato, amor. Só networking enfadonho. Você ia odiar." Então eu ficava em casa, aproveitando o tempo sozinha, confiando completamente. Porque é isso que você faz quando ama alguém, né? Você confia. Você acredita. Você dá benefício da dúvida. E eu confiava no Ricardo completamente, cegamente, estupidamente. A ligação aconteceu num dia completamente normal. Eu estava em casa trabalhando em projeto. Ricardo estava no escritório. Meu telefone tocou, número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas estava esperando o retorno de cliente, então peguei. "Alô? Mariana?" Uma voz feminina que não reconheci. "Sim, quem é?" Houve pausa longa. Então, "Meu nome é Camila. Você não me conhece, mas eu preciso te contar algo sobre Ricardo." Meu estômago embrulhou instantaneamente. "O que sobre Ricardo?" Outra pausa. Eu podia ouvir ela respirando do outro lado, como se reunindo coragem. Ele e eu... A gente tem relacionamento há 3 anos, e eu achava que ele era solteiro até semana passada quando descobri acidentalmente que ele é casado. Casado com você. O mundo parou. Literalmente parou. Eu ouvia as palavras, mas meu cérebro se recusava a processá-las. Relacionamento? 3 anos? Isso não podia estar acontecendo. "Você tá mentindo", eu disse, voz saindo estranha, distante. "Por que você tá mentindo?" "Não estou mentindo."
Camila soava desesperada agora, chorando. Eu juro. Olha, eu sei como isso parece, mas eu tenho provas, fotos, mensagens, tudo. Eu não sabia sobre você, Mariana. Ele me disse que morava sozinho, que não tinha ninguém sério. Eu só descobri a verdade porque apareci de surpresa no apartamento dele semana passada e vi fotos suas nas paredes. Quando confrontei, ele inventou desculpa esfarrapada, mas eu investiguei e descobri tudo. Que apartamento dele? A gente morava junto. Que apartamento? Que apartamento? Eu perguntei, ainda em choque. Na Rua das Flores, número 345. Ele me disse que morava lá. Passamos incontáveis noites lá, fins de semana inteiros. Rua das Flores. Eu conhecia aquela rua. Era perto do escritório de Ricardo. Ele tinha apartamento lá que eu não sabia que existia? Isso não faz sentido, eu disse mais pra mim mesma. A gente mora junto. Ele dorme ao meu lado todas as noites que não tá viajando. Viajando? Camila deu risada amarga. Mariana, ele me disse que viajava a trabalho também. Aposto que quando ele dizia que estava viajando pra você, estava comigo. E quando dizia que viajava pra mim, estava com você. Ele literalmente estava vivendo vida dupla. Eu desabei no chão, telefone ainda pressionado contra o ouvido, incapaz de processar. Camila continuou falando, oferecendo mandar provas, dar detalhes, mas eu mal ouvia. Minha mente estava correndo, repassando anos de casamento, procurando sinais que obviamente perdi. As viagens de trabalho, que eram frequentes, mas nunca muito longas. Os finais de semana que ele tinha eventos obrigatórios. As noites que ficava trabalhando até tarde. Tudo mentira. Tudo elaboradamente construído para manter duas vidas separadas rodando simultaneamente. Manda as provas! Eu finalmente disse, voz morta. Pro meu e-mail. Camila mandou. Fotos de Ricardo com ela em restaurantes, em viagens, no apartamento que eu não sabia que existia. Mensagens dele dizendo te amo, fazendo planos futuros, sendo pessoa completamente diferente da que eu conhecia. Screenshots de conversas onde ele meticulosamente coordenava sua agenda para nunca haver sobreposição entre nós duas. E o pior? Ele tinha contado para ela histórias sobre vida dele que eram modificações da nossa vida real. Aquela viagem que fizemos para Cancún, ele tinha contado para ela como se tivesse ido sozinho. O cachorro que queríamos adotar, mas decidimos esperar? Ele tinha dito que queria adotar com ela eventualmente. Ele estava roubando pedaços da nossa vida e reutilizando para construir vida falsa com ela. Eu não confrontei Ricardo imediatamente. Primeiro, precisava ver com próprios olhos. Peguei o endereço que Camila me deu e fui até lá. Era prédio bonito, moderno. Consegui entrar atrás de morador e subi até o apartamento mencionado. Havia tapete de boas-vindas na porta. Espiando pela janela do corredor, consegui ver interior. E lá estavam, fotos de Ricardo. Não comigo, com Camila. Mas também havia algumas fotos dele sozinho, quadros que reconheci como escolhidos por ele, móveis em seu estilo. Ele realmente tinha vida dupla completa. Apartamento separado, relacionamento separado, identidade separada. E havia mantido isso por 3 anos, sem eu ter a menor ideia. Voltei para casa em transe. Ricardo chegou às 8 daquela noite, como sempre, sorrindo, me dando beijo no rosto, perguntando como foi meu dia. Atuando. Sempre atuando. Foi interessante, eu disse, voz neutra. Recebi ligação de mulher chamada Camila hoje. Vi mudar. Por fração de segundo, vi pânico cruzar rosto dele antes de colocar máscara de novo. Camila? Não conheço nenhuma Camila. Mentiroso. Minha voz estava calma, assustadoramente calma. Para de mentir. Eu sei tudo. O apartamento na Rua das Flores. Os 3 anos que passou com ela achando que era solteiro. Tudo. Ele tentou negar, depois minimizar, depois justificar. Foi erro, amor. Momento de fraqueza que saiu do controle. Eu te amo. Você sabe que te amo. 3 anos não é momento. Eu interrompi. 3 anos é escolha. Apartamento separado não é erro. É planejamento. Deixa eu explicar. Não quero explicação. Quero que você saia. E ele saiu. Levou algumas coisas naquela noite. Voltou depois por resto quando eu não estava. Fim de 7 anos de relacionamento em menos de 24 horas da ligação que mudou tudo. As semanas seguintes foram blur.
Eu contratei advogado para divórcio. Contei para família e amigos, todos chocados, ninguém acreditando. Mas vocês pareciam tão felizes, todos diziam. E parecíamos, porque ele era ótimo ator. Camila e eu conversamos mais algumas vezes. Descobrimos que não éramos tão diferentes. Ambas mulheres trabalhadoras, independentes, que acreditaram em homem que provou ser mentiroso patológico. Ela também terminou com ele, obviamente. Ambas traídas, ambas enganadas. Descobri mais coisas durante o processo de divórcio. Ricardo tinha dívidas que escondera de mim. Havia usado dinheiro que deveria estar guardando para nossa aposentadoria para manter apartamento secreto. Havia mentido sobre viagens de trabalho, muitas das quais eram pessoais ou com Camila. A pessoa que achei conhecer completamente era estranho. E pior parte, comecei a questionar tudo. Tudo que ele já disse, tudo que vivemos juntos. Foi real alguma coisa? Ele realmente me amou alguma vez? Ou eu era apenas conveniente? Nunca terei essa resposta, porque mesmo quando me contado, Ricardo nunca foi completamente honesto. Sempre minimizando, sempre manipulando, sempre tentando controlar minha vida. Terapia ajudou. Muito. Minha terapia me ajudou a ver que não foi muito. Eu havia sinais de que ele era cuidadoso demais e rápido. Que confiança no parceiro não é ingenuidade. Porque ele havia abusado dessa confiança de forma extremamente. Também aprendi sobre isso. Não é só sobre sexo ou emocionamento, mas sobre controle, sobre ego, sobre ter bolo e comê-lo também. Ricardo queria a estabilidade de casamento comigo, enquanto tinha a excitação de novo relacionamento com Camila. Queria ser visto como marido comprometido por família e amigos, enquanto tinha liberdade de solteiro em outra vida. E quase conseguiu. O divórcio foi finalizado depois de 8 meses. Eu fiquei com o apartamento, ele ficou com outro dele que eu nem sabia que existia. Divisão de bens foi complicada por causa de dívidas e ativos escondidos, mas eventualmente resolvemos. Hoje, 2 anos depois daquela ligação, minha vida é completamente diferente. Morei sozinha pela primeira vez na vida adulta. Redescobri quem sou fora de relacionamento. Foquei em carreira que floresceu. Fiz terapia intensiva, processando não apenas traição, mas também como reconstruir capacidade de confiar. Conheci pessoas novas. Namorei casualmente. Nada sério ainda, porque ainda estou trabalhando em confiar de novo. Cada vez que alguém diz algo, parte de mim questiona se é verdade. Cada vez que alguém cancela planos, me pergunto se estão mentindo. É dano residual que estou lentamente curando. Camila e eu não somos amigas exatamente, mas mantemos contato ocasional. A solidariedade estranha entre mulheres enganadas pelo mesmo homem. A gente compartilha histórias às vezes, lembrando como éramos ingênuas, rindo amargamente de coincidências que deveríamos ter notado. Ricardo? Ouvi que está com alguém novo. Parte de mim quer avisar essa mulher, dizer, corre enquanto pode. Outra parte sabe que não é meu problema mais. Ele vai eventualmente fazer com ela o que fez comigo, com Camila. É quem ele é. A coisa mais difícil foi aceitar que casamento que achei perfeito era ilusão. Não foi parcialmente bom e parcialmente ruim. Foi construído em base de mentiras desde algum ponto que nunca saberei exatamente quando. Talvez sempre foi mentira. Talvez houve tempo quando foi real e depois se transformou. Nunca saberei. E tenho que fazer paz com isso. Com não saber. Com nunca ter closure completo. Com viver com perguntas sem resposta sobre quando exatamente tudo virou mentira. Mas também aprendi coisas valiosas. Aprendi que sou mais forte do que imaginava. Que posso sobreviver a ter vida inteira virada de cabeça para baixo e ainda reconstruir. Aprendi a importância de realmente conhecer parceiro, não apenas versão que apresentam. Aprendi que bandeiras vermelhas existem sempre, e mesmo que sejam pequenas, merecem atenção. Aprendi que casamento perfeito do lado de fora pode ser podre por dentro. Que fotos felizes em redes sociais não contam história completa. Que relacionamento de anos pode ser mentira elaborada. E aprendi que merecia melhor. Que mereço honestidade, lealdade, amor real. Não ilusão de amor enquanto pessoa que confio vive vida secreta. Se essa história te impactou, se te fez pensar sobre confiança, traição e sinais que ignoramos, deixa teu like.
Compartilha com alguém que precisa saber que não tá sozinho se passou por algo similar, que sobrevivência é possível. E se inscreve no canal porque aqui contamos histórias reais sobre vida em toda a sua complexidade bagunçada. Não compartilho essa história para assustar pessoas sobre relacionamentos. Compartilho porque precisamos falar sobre realidade de que algumas pessoas são capazes de enganos elaborados. Que confiar é bom e necessário, mas confiança cega pode ser perigosa. Que está ok questionar quando algo parece errado, mesmo que pessoa que você ama garanta que tá tudo certo. E mais importante, compartilho para dizer que se você descobriu traição similar, não foi sua culpa. Não havia nada que poderia ter feito diferente. Pessoa que escolheu enganar fez escolha consciente, repetidamente. E você merece muito melhor. Aquela ligação de Camila destruiu meu casamento, mas também me libertou. Libertou de viver mentira, de desperdiçar mais anos com alguém que não me valorizava o suficiente para ser honesto. Doeu, ainda dói às vezes, mas estou construindo vida real, honesta, verdadeira. E isso vale infinitamente mais que perfeição falsa que tinha antes. Obrigada por ouvir minha história. Por ficar até o fim. Por entender que às vezes casamentos que parecem perfeitos são exatamente opostos. E que descobrir verdade, por mais dolorosa, é sempre melhor que viver mentira.